Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, a aula de hoje é sobre a nomenclatura das bases dos hidróxidos, tá? A gente falou na aula passada sobre os ácidos, agora a gente vai falar das bases, tá bom? Então, como vocês lembram, né? As bases são aquelas substâncias que terminam com hidroxila, ou seja, terminam com OH-, tá? Na prática, nós temos como definição que são substâncias que, em presença de água, liberam íons hidroxila. Tá bom? Bom, os elementos que se unem às hidroxilas para formar as bases podem possuir o NOx fixo ou não, ou seja, esse NOx pode ser sempre de um mesmo valor ou ele pode variar, tá? E aí a gente vai precisar identificar, né, se o NOx desse elemento é fixo ou não, para então decidir de que maneira a gente vai dar nome para essa base ou para esse hidróxido. Se esse elemento tiver NOx fixo, o nome fica muito fácil. É só dizer, né, hidróxido de e o nome do elemento. Então, por exemplo, esse elemento aqui, ó, o Na, ele se chama sódio. Por isso, o nome da base é hidróxido de sódio. Já esse outro aqui, o Li, é o lítio. Daí a base formada por ele, hidróxido de lítio. Só que só é dessa maneira porque o sódio e o lítio são da família 1A e apresentam NOx sempre mais um, tá? Para a gente lembrar, né, dessa tabelinha, eu coloquei ela de volta aqui, o que a gente tem é que o hidrogênio normalmente é mais um, o oxigênio menos 2, e toda a família 1A tem NOx mais um. Quem é a família 1A? Lítio, é o Li, sódio, que é o Na, o K, que é o potássio, Rb, rubídio, césio, Cs e o frâncio, Fr. Todos eles têm NOx mais um quando estão ligados a outro elemento. Família 2A, berílio, bário, magnésio, estrôncio, cálcio e rádio, tudo mais 2. Além desses, quem costuma ter NOx fixo também é a prata, que é mais um, o zinco mais 2 e o alumínio, que é mais 3. Tá? Uma coisa que é interessante é que, como a gente está falando do hidróxido, né, das bases, a gente está falando de OH-, certo? OH-, se eu tenho esse menos aqui em cima, quer dizer que tudo isso aqui vale o NOx menos 1. É isso que está dizendo para mim. Então, por exemplo, se eu tenho uma base do tipo BOH, e se o OH inteiro vale menos 1, é sinal de que o B vale mais 1. Tá legal? Então, basta eu ver o número de hidroxilas que eu sei o NOx da base. Vamos de novo aqui, vou apagar e vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos lá. Se eu tiver um elemento do tipo B, O, H, 3. Isso quer dizer que o NOx do B é mais 3, porque eu tenho 3 hidroxilas. Pagando esse. Vamos um outro aqui. Se eu tiver um elemento, uma base do tipo X, OH, 2. Quer dizer que o NOx do X é mais 2, porque eu tenho 2 hidroxilas, tá? Então, essa tabela para as bases funciona muito mais para você saber se o elemento tem NOx fixo ou não. Porque os que não tiverem, você vai olhar direto para o número de hidroxila.
E sabendo o número de hidroxilas, você já sabe qual é o NOx do elemento que está ali ligado a ela, tá bom? Vamos seguir então. Agora, a nomenclatura então das bases que tem o NOx variável, tá? Eu posso dar esse nome de duas formas. Uma delas, que eu acho a mais fácil, tá? Essa daqui. Eu tenho aqui hidróxido de o nome do elemento mais o NOx. O NOx desse elemento que está ligado ao OH. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui FeOH2. Esse 2 quer dizer que o ferro é mais 2. Então, ficaria hidróxido de ferro, que é o Fe2, porque o NOx é 2. Já embaixo eu tenho aqui, ó, 3 hidroxilas, então o NOx vai ser mais 3. Daí, hidróxido de ferro 3, certo? Essa aqui, acho que é a maneira mais simples de a gente dar o nome para as bases que têm NOx variável, tá? Mas vamos ver outro nome, outra forma também. Na outra forma, você vai usar a terminação oso ou a terminação ico. Então, por exemplo, no caso do ferro, que eu tenho mais 2 e mais 3. O oso fica para quem é menor e o ico fica para quem é maior. Então, como mais 2 é um NOx menor para o ferro, ficou hidróxido ferroso. E o mais 3 é o NOx maior, então ficou hidróxido férrico. Tá legal? E é isso, pessoal. Essa é a aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham assistido a aula, né, e entendido, né, a explicação. Vai ter, mais uma vez, um formulário com algumas questões para serem resolvidas. Eu vou estar na aula online para tirar as dúvidas que pintarem, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite.